E quem apartará o teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 18 e versículo 1, amados. Amém? Feche os vossos olhos, eleva os seus pensamentos a Deus. Fale com Ele mais uma vez e peça a Ele para falar contigo através dessa palavra nessa noite. Pai, eu louvo o Senhor por tudo que foi ministrado até aqui, Senhor. Por tudo que foi lançado, Senhor, e que o Senhor Deus entregou aos teus servos, tuas servas. E peço, Senhor, Pai, traga a revelação, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor Deus venha falar com a tua igreja através dessa palavra. Que o Senhor venha revelar aos nossos corações e que o Senhor Deus quer falar nessa noite. Fala com a tua igreja, fala no mais profundo do coração, fala no mais íntimo, Senhor. Pois tudo provém da tua palavra. Tudo vem, Senhor, depois de guardar a tua palavra em nossos corações e viver conforme ela nos manda, ela nos passa. Então que o Senhor nessa noite continua falando conosco, Pai. Fala com a tua igreja, fala com cada um nessa noite. Que essa semente venha a ser lançada, Senhor, sobre corações que são como terra fértil nessa noite. Fala com eles, que essa semente venha crescer, enraizar, brotar, crescer para que dê muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Abra os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 18 e versículo 1. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos e depois os irmãos vão poder se assentar. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. O subtítulo na minha Bíblia diz assim: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Diga glória a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Versículo 4 ainda, não feche ainda a tua Bíblia. Como o vaso do que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Versículo 6. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em permitir ou em fazer. Versículo 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos às minhas vozes, então me arrependerei do bem que eu ouviria de fazer. Diga glória a Deus. Para aí em nome do Senhor Jesus um minutinho, para que você possa entender a palavra do Senhor Jesus. Amém? Abra o teu coração, abra a tua mente para o Senhor, para que você possa entender o que Deus quer dizer aqui nessa noite. Amados, a Bíblia nos traz nome para que os irmãos possam entender e pegar tudo que Deus está querendo dizer aqui. A Bíblia nos chama e nos traz nome, entendemos que nós somos vasos do Senhor. Somos vasos. A igreja é o vaso do Senhor. A igreja é um vaso na mão de Deus. Eu, você, esse irmão, essa irmã, esse jovem
é um vaso na mão do Senhor. Certa vez, amados, dentro do livro de Jeremias falando, a Bíblia diz que Jeremias era um profeta, um pregador da palavra, um homem que levava aquilo que Deus ordenava, que levava aquilo que Deus mandava, que pregava, que anunciava, que entregava a sua vida à disposição do Senhor, que estava ali para falar tudo o que Deus queria. E no mesmo tempo, nesse tempo agora, o que está acontecendo é que Jeremias está vendo um povo se desviando do caminho do Senhor. É um tempo agora que Jeremias está pregando, mas Jeremias começa, como qualquer pregador, aquele sentimento: poxa, mas estou entregando o que Deus está mandando, estou fazendo o que o Senhor está mandando. Mas mesmo assim ele olhava e via uma certa quantidade de pessoas se desviando. A Bíblia vai dizer, eu não li, mas eu sei resumindo um pouco, a Bíblia diz que nesse tempo, amados, havia pessoas que estavam desviando do caminho do Senhor, pessoas que estavam saindo daquilo que a palavra dizia. Havia pessoas queimando incenso a ídolos. A Bíblia diz, a Jeremias pregando, levando a palavra de Deus, e muitos ouvindo, outros não dando ouvido, muitos ouvindo, mas entrando num ouvido, saindo no outro, e não seguindo o caminho do Senhor. A Bíblia detalha que muitos ouviam a palavra, mas daqui a pouco estavam adorando imagem de barro, não queriam entregar a vida para esse Deus. E Jeremias é aquele sentimento de um pregador, de um profeta, de levar a palavra do Senhor, mas porém não estava entendendo, pregando, anunciando, e um tempo de um povo rebelde, um tempo de um povo que ouvia a palavra do Senhor, mas não era praticante. Um tempo que Jeremias procurava lançando a palavra insistentemente, mas a Bíblia diz que aquele povo, ele estava se afastando do caminho do Senhor. A Bíblia diz, amados, pelo que, aonde a gente vai entrar, onde a gente leu agora, pelo que a palavra diz, Jeremias talvez está sem entender nada. Jeremias é um homem que está levando a palavra, é um homem que está lançando a semente do Senhor, é um homem que está entregando aquilo que Deus mandava e sem entender, mas daqui a pouco Deus sabe, porque sentimentos, ainda que eu possa esconder, até da minha esposa, Deus conhece antes mesmo dele chegar a mim. Sentimentos, decepção, algo que eu não quero comentar com ninguém, mas a gente tem um Deus no céu, que Ele sabe o que você está passando. Sentimentos que talvez eu não quero passar para ninguém, mas o próprio Senhor sabe. E como eu te disse, até antes desse sentimento chegar, Ele já sabe que você vai passar aquela situação, Ele já sabe que a gente vai enfrentar. Então, pelo que a Bíblia diz, Jeremias agora está ali possivelmente abatido. Possivelmente Jeremias está sem entender o que está acontecendo. Possivelmente Jeremias está ali sentindo talvez um sentimento de frustração. Será que eu não tenho entregado como Deus tem mandado? Será que eu não tenho feito conforme o Senhor mandou? Será que eu não tenho, ou seja, me lançado no arado como o Senhor tem ordenado? Mas daqui a pouco vem uma palavra, porque pode ser o pior sentimento e os piores momentos da nossa vida. Deus vai falar contigo, Deus vai revelar a presença dEle para ti. Pode ser os piores momentos ou sentimentos, porque agora a Bíblia diz que vem uma palavra, e essa palavra ela vem do céu, que vem em direção a Jeremias. E Jeremias sente e ouve essa palavra no ouvido do teu coração, e dizendo: ei Jeremias, desperta, desce à casa do oleiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. Jeremias está esperando a resposta do Senhor. Jeremias está querendo ouvir a voz de Deus. E quem é que não quer ouvir num dia difícil? Quem é que não quer ouvir o Senhor na hora que a gente mais precisa? Quem é que não quer ouvir a Deus nos piores momentos da nossa vida, onde a gente corre para a igreja, para a presença do Senhor? Eu sei que muitos estão aqui nessa noite glorificando pelas bonanças, pelo um tempo bom que está vivendo, mas sei que muitos estão aqui passando também um momento difícil, porque a casa do Senhor não é lugar para pessoas perfeitas, até porque não existe. A casa do Senhor, ela é um hospital de alma, como foi dito aqui pelo céu do Senhor.
A casa do Senhor é a casa do oleiro, onde a gente ouve, onde a gente está buscando um refúgio, onde a gente está buscando algo de Deus, principalmente ouvir Ele, principalmente ouvir uma palavra. Jeremias está com um sentimento de frustração, Jeremias não está entendendo, mas Deus vem, fala para Jeremias: ei Jeremias, levanta, mas desce à casa do oleiro, pois lá ouvirás as minhas palavras. É lá que eu vou falar, é lá que eu vou me revelar. Oh, aleluia. É lá que eu quero entregar para ti algo, é lá que eu quero falar. Eu fico começando a entender. Deus poderia falar na hora? Pode. Deus poderia já revelar agora? Pode. Deus poderia já entregar para Jeremias aonde ele estava? Poderia. Mas aprenda e entenda no teu coração: a gente busca um Deus que Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Eu e você carregamos uma vontade, mas Deus carrega outra e melhor. Eu e você carrega uma vontade que hoje eu penso que ela é a melhor, e amanhã eu deparo que ela não era melhor, e foi uma decepção. Nós carregamos uma vontade humana, falha, errante, dos nossos corações, da nossa carne. Mas daqui a pouco, muitas das vezes, a gente se depara que não era para ser a hora, não era para ser o momento. Deus poderia falar com Jeremias ali, Deus poderia ter falado com Jeremias antes, mas para tudo Deus tem um tempo. Deus olha para Jeremias e diz: desce à casa do oleiro. Sabe por quê, amados? A primeira coisa para mim ouvir o Senhor, eu preciso descer. A primeira coisa para Deus, para surgir efeito de algo de Deus na minha vida, eu preciso descer. Eu vejo o Senhor falando para Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá ouvirás as minhas palavras. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a primeira coisa, ainda que eu esteja frustrado, preocupado, passando por a pior situação, eu preciso descer daquela situação. Eu preciso descer da zona que eu estou vivendo. Se é de conforto, se é de frustração, se é de dor, eu preciso descer. Aí você diz: pastor, mas espera aí, já está passando uma situação de dor, a gente não está lá em cima não. Mas não é isso que eu estou dizendo. Descer não é somente como a gente vai pensar do orgulho, do eu, mas descer da situação que a gente só está olhando para ela e esquecendo que há um Deus no controle de todas as coisas. Na situação que a gente está em cima, só olha para ela, esquece do Senhor, e Deus olha para nós e diz: quer ouvir a minha palavra, Jeremias? Quer ouvir a minha voz? Primeiro desce à casa do oleiro. Aleluias. Oh, Deus de poder. Casa do oleiro, presença de Deus. A gente não quer descer para a presença de Deus quando estamos preocupados demais. A gente não quer descer para a presença de Deus se está tudo bem, mas quer ouvir o Senhor. E muitas das vezes as nossas situações é que queremos, mas não queremos ouvir. Ouvir, que eu estou dizendo para ti, é obedecer. Queremos que o Senhor fala, mas não queremos ver a condição dele. Queremos que o Senhor faz um milagre, mas da forma que eu estou. Quero que o Senhor abençoa e seja bênção sem medida, mas do jeito que eu tiver. E eu vejo o Senhor olhando para Jeremias, um profeta, um homem de Deus, e dizendo: Jeremias, eu tenho algo para falar contigo, mas desce para a casa do oleiro. Sabe o que é isso? Tira do teu coração agora essa preocupação que está vivendo todo este povo. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para Jeremias: eu quero falar, mas primeiro eu quero que você esquece tudo à tua volta e só olha para mim. Porque se Deus, eu começo a entender, sabe o que? Que Deus, Ele é perfeito naquilo que faz. E se Deus começa a falar ali, Deus está falando, mas tem algo no coração dele atrapalhando. Se Deus começa a falar ali, está falando, mas ele está preocupado, ele está desesperado, ele está olhando, ele está frustrado, porque ele tem pregado, tem pessoas desviadas daquilo que ele tem pregado, o Senhor. Mas aí Deus é maravilhoso demais para fazer. Deus é poderoso para fazer, para tocar, para ensinar, sábio para aquilo que ele vai entregar. Ele ora para Jeremias e diz: Jeremias, você sabe onde é a casa do oleiro, então desce para lá, pois é lá que você vai ouvir as minhas palavras. Em outras palavras, você está com vontade de ouvir o Senhor. Jeremias, você está precisando de uma resposta.
Jeremias, você precisa de algo para entender a certa situação? Então desce à casa do oleiro. Eu não sei que forma você chegou aqui, mas é preciso você descer desta situação agora, para Deus revelar o que Ele tem para a tua vida. É preciso você descer agora, da forma que você está vivendo, para entender o que Deus quer para a sua vida espiritual nessa noite. É preciso que fique lá fora agora a maior preocupação, aquela dor que você está tentando tirar, mas não sai. Deixa ela de lado agora, desce, solta ela e desce a casa do oleiro. Começa a entrar em espírito com Deus agora. Quando Deus fala, Jeremias, desce a casa do oleiro, larga tudo, esquece tudo agora, larga a preocupação. Eu tenho algo para falar, mas desce lá, pois lá eu quero falar contigo. Aleluia. Quem não desceria? A gente quer ouvir o melhor de todos os sábios, o acima de tudo. A gente quer ouvir, então a Bíblia diz que Jeremias desce. Jeremias então larga a preocupação de lado, desespero, o porquê não está acontecendo, o porquê que está acontecendo, o porquê isso aconteceu, o porquê que isso não aconteceu. Jeremias larga e desce à casa do oleiro. Jeremias sabe na cidade onde fica a casa do oleiro. Alguém sabe a profissão? Falando agora lá do humano, oleiro. O que o oleiro faz? Aquele que cria e forma o vaso de barro, aquele que trabalha com barro. Jeremias sabe onde é a casa, Jeremias conhece, sabe o lugar, e Jeremias sabe o endereço. Sabe por quê? Deus, ele não é Deus de confusão. Tudo que Deus fala ao teu coração, não precisa do irmão de lado te entender, mas você sabe do que Deus está falando. Deus, ele não é Deus de confusão. Se Ele fala para você descer, você sabe de qual situação é, e não precisa falar para o pastor e para mais ninguém. Deus, ele fala, Jeremias, desce a casa do oleiro. Eu não preciso te dar endereço, eu não preciso te falar onde é, mas você sabe onde é. Você sabe onde precisa chegar. Você sabe para onde que caminho deve passar. Jeremias, você sabe que caminho deve andar, por onde passar e como você vai chegar à casa do oleiro. Você sabia que a nossa vida é assim? Às vezes o Senhor fala, a gente quer até disfarçar do Senhor, mas a gente sabe de que casa Ele está falando. A gente sabe aonde é a caminhada que Ele quer para a minha vida. A gente sabe da onde a gente tem que descer. A gente sabe lá no fundo o que é preciso fazer, o que é que Deus está falando. Porque antes de Deus te entregar, Ele já te revelou há faz um tempo. Faz um tempo. Você só pedia, você só esperava. Sabe aquela situação que a gente fala assim para Deus, meu coração, se o Senhor falar comigo sobre a situação, eu vou fazer. Mas você já sabe o que Ele está falando. Você sabe de onde que tem que descer. A gente sabe da zona de conforto que tem que sair. A gente sabe qual caminhada eu tenho que entregar, que eu tenho que seguir, qual a caminhada que eu tenho que fazer para chegar à casa do oleiro, para ouvir o Senhor falar. A gente sabe que caminho seguir para receber e estar mais perto do Senhor, para estar mais próximo. O que o Senhor está falando, pastor? A gente sabe de que forma precisa posicionar para estar mais íntimo do Senhor, para ter um encontro com Deus, para receber experiências do Espírito Santo, para estar mais próximo do Senhor. A gente sabe que caminhada é essa. A gente sabe onde está, o que Ele mandou fazer. A gente sabe lá no fundo de que forma que Ele está falando para a gente descer. De que descer, da onde, para onde eu irei, que caminho eu vou seguir, que decisão eu tenho que tomar. Lá no fundo a gente sabe. Ele não dá o endereço para Jeremias, porém Jeremias obedece e desce, amados. Aleluia, Jesus. Jeremias desce em direção à casa do oleiro. Jeremias parte dentro daquela cidade, deixando tudo para trás ali, a preocupação, a frustração, e ele desce à casa do oleiro. E quando ele chega à porta, a Bíblia diz, algo ele vai observar. Sim, como não observar? Está na casa do oleiro. Está lá o oleiro criando, fabricando o vaso. Está lá o oleiro moldando o barro e criando o vaso da forma que ele quer, da forma que ele deseja. E quando ele chega na porta, ele observa, está lá o oleiro, mas só que o oleiro acabou de fazer um vaso. Está pronto? Nas mãos dele está um vaso, está entregue. E quando Jeremias olha, aquele oleiro está ali olhando o vaso, apreciando, olhando.
Mas de repente o oleiro olha no vaso e tem um trincado, tem uma rachadura. Tem algo no vaso que não agradou o oleiro. Ele virou, ele revirou, ele observou, porque aquele que criou, ele sabe. Oh, aleluia. Aquele que criou o vaso, o oleiro conhece. Ele sabe da forma que foi criado. Ele sabe o que é que precisa ser arrancado e o que é que precisa ser colocado. E Jeremias está olhando na porta e já pensando: o que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que Deus quer revelar comigo agora? E de repente o oleiro olha, mas ele vira o vaso e tem uma rachadura. Tem algo ali que o oleiro não agrada. Sabe o que é que o oleiro faz? Precisando ainda de algumas situações para ser levado e colocado à partilheira, ou seja, na posição de pronto, está ali preparado. Não tinha chegado ainda naquela posição, mas estava ali já formado. Mas o oleiro olha, vê uma rachadura e volta a amassar e a quebrar todo aquele vaso. Aquele barro ainda não estava totalmente sólido, concretizado, porque há um processo antes dele chegar na prateleira. Mas Jeremias está olhando e não entendeu. Jeremias olhou e percebeu que, olhando talvez Jeremias de longe, aquele vaso estava perfeito. Aquele vaso estava lindo, estava pronto para ir para as próximas etapas. Estava pronto para ir para o forno. Estava pronto para ser queimado, para ser endurecido, para ser sólido. Mas porém, o oleiro é aquele que olha mais perto. E muitas das vezes, a preocupação é aquele que está olhando de longe. Mas o oleiro, ele olha bem de perto. Ele sabe o que precisa ser feito. Sabe o que é a nossa mania de como vaso? É querer preocupar com aquele que está olhando de longe. É com aquele que está olhando por você por fora e está falando, e a preocupação tua está aumentando. Mas o que está perto, que é o Criador, que é o oleiro, a gente às vezes está esquecendo que Ele é quem sabe, que Ele é quem conhece da tua vida, que Ele é quem sabe do teu coração e nem o diabo sabe, que Ele é quem sabe dos teus pensamentos e nem o inimigo sabe. E às vezes a gente está preocupado com aquilo que o inimigo falou, com aquilo que o diabo lançou, com aquilo que a afronta que Satanás lançou, e a gente está preocupado. E a gente está preocupando sem saber que o oleiro, ele sabe o melhor, porque ele está mais perto. O oleiro conhece, o oleiro sabe como fazer, refazer, se for preciso fazer de novo. O oleiro sabe o processo que eu preciso passar. O oleiro sabe a forma que você precisa crescer na presença dele. Ele sabe do processo que a igreja precisa passar antes de chegar a um crescimento. E porém, talvez Jeremias está olhando de longe dizendo: mas estava tão bonito, mas o vaso estava tão perfeito. Mas o oleiro, ele quebra, joga na roda de novo, perdeu aquela perfeição, e começa o oleiro a girar a roda e dá uma nova forma. Quando desce uma palavra, oh aleluia, quando desce uma palavra do Senhor, que vai lá no versículo 6 para você entender. Quando Jeremias olha aquela situação, no versículo 6, Deus olha e diz: ei Jeremias, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é casa de Israel? Povo de Deus. Deus manda te dizer nessa noite: como barro na mão do oleiro, é a minha vida, é a tua vida nas mãos do Senhor. Ele sabe como moldar, preparar, e se for preciso Ele quebra de novo, para Ele fazer um vaso conforme Ele quer. Pastor, mas eu não aceito. Deus está dizendo: olha, como barro na mão do oleiro, a igreja, a casa do Senhor, é barro nas mãos de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Como barro na mão do oleiro, Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, tu percebeu o que aconteceu? Assim sois vós na minha mão, assim é este povo na minha mão. Oh glórias. Deus olha para Jeremias e diz: tudo que você presenciou, eu falei contigo através do que você viu. Eu falei contigo através do que você presenciou agora. Jeremias então começa a entender
que ele vê um vaso quase pronto, mas o oleiro olhou e viu uma rachadura, não agradou, quebrou de novo, colocou na roda e começa um novo processo, começa uma nova caminhada. Sabe de uma coisa da nossa vida? Sabe aquele momento que você não entendeu nada, que parece que quando estava indo, parece que voltou? Sabe aquele sentimento que Deus me manda falar? Que chegou uma pessoa aqui, ó, cantam débias. Chegaram pessoas aqui que estão dizendo: pastor, parece que eu dou um passo para frente, mais 10 para trás. Parece que quando eu vou, parece que mais eu volto do que eu vou. Eu tenho uma palavra, replantam débias, para te dizer: você tem um Deus que está te dizendo que como barro na mão do oleiro, é você na mão dele. Ele está te preparando para uma melhor posição. Ele está te preparando. Ah, pastor, mas o sentimento que está indo, mas não está. Deus está cuidando. Deus sabe como cuidar. Deus sabe como moldar. Espera, aleluia. Espera. Deus manda dizer para alguém: espera, porque você entregou a tua vida nas minhas mãos. A gente esquece que a gente diz: Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. A gente esquece que a gente levanta a mão na casa do Senhor e diz: Senhor, eu te aceito como único suficiente Salvador, e que o Senhor toma a frente do barco. Tira a minha vida da minha direção, toma. E Deus toma, mas a gente se assusta, porque muitas das vezes a gente não está preparado e Ele vai nos preparar. Muitas das vezes eu estou na posição que estou faltando pouco para se tornar um vaso sólido, e Ele diz: não, filho, você não vê o que eu vejo em ti, você não tem percebido o que eu tenho percebido. Espera aí, vou quebrar de novo, voltar para o processo do começo, para te levantar, porque a glória da segunda casa, ela é maior. Sabe por que muitas das vezes na presença de Deus você não entende? Você está entregando a tua vida, você está adorando, está exaltando, mas parece que vai, não vai, vai, não vai. Deus sabe o porquê. Ele sabe te preparar. Eu quero te dizer nessa noite que Deus manda falar para a igreja. A igreja está nas mãos dEle. Ele não entrega uma igreja na batalha despreparada, não. Ele não coloca soldado à frente da guerra despreparado, não. Primeiro Ele a prepara, primeiro Ele amassa, primeiro se é para quebrar, Ele quebra de novo. Mas saiba de uma coisa: quando Ele te disser, levanta a tua cabeça e vai para a batalha, você foi preparado e não foi pelo homem, você foi preparado pelo próprio Deus que te levantou e está te fazendo um vaso de honra para a glória dEle. Só quem crê glorifica o Senhor. Oh, aleluia. Jeremias está começando a entender agora o que Deus está dizendo. O sentimento de frustração ele está entendendo. Aleluias. Por que um povo ouvia e não seguia? Ele começa agora a entender que Deus sempre esteve no controle, ele só não viu. Que Deus sempre esteve lá, ele só não viu. E o sentimento de frustração começou a tomar conta, que parecia que não ia. O sentimento é que está lutando, mas não vai. Um passo para frente, 10 para trás. Parece que não vai, pastor. Por que Deus não está me usando? Eu estou buscando replandai de rébias. Oh, aleluia. Pastor, mas eu estou em comunhão com o Senhor. Aleluia, eu vou falar o que Deus está mandando dizer. Eu estou em comunhão com o Senhor, pastor, e estou pedindo a Deus para me dar dom de línguas. Rerebandaço, aleluias. Deus está dizendo, entraram pessoas aqui: pastor, mas eu estou buscando dons de intimidade com Deus, mas o Senhor sabe, aí tudo Ele está na permissão dEle, Ele sabe de todas as coisas. Entenda uma coisa: vasos somos nós, o Criador Ele, e quem enche o vaso sabe quem é? Aquele que criou. Antes do vaso ser cheio, primeiro precisa de um processo. Sabe por que Ele volta para a roda quando está com rachadura? Porque ninguém coloca azeite em vaso que vai vazar. Ninguém não. Deus não quer te entregar nada que vai escapulir pelos dedos. Deus não entrega Canaã para aquele povo que ainda não está preparado, mas está com o coração ainda no Egito. Deus não entregou.
Deus não ia entregar a caminhada, segundo os estudantes, é para 13, 15 dias, e eles iam conhecer Canaã, a terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que um cacho de uva precisava de 4 homens para carregar. Essa é a promessa que Deus fez, que Deus entregou. Falou: olha, parte, tem Canaã para o meu povo. Mas quando aquele povo entrou no deserto, só houve murmuração, só houve reclamação. Às vezes Deus está nos quebrando como vaso, para nos levantar de uma forma mais sólida, te preparando. Mas a gente está reclamando o que Deus está fazendo. A gente está reclamando, e sabe o que é isso? De 13 dias que é para viver o melhor de Deus, está multiplicando para 26, está triplicando, está só indo para frente. Poucos dias que é para chegar em Canaã, está passando anos agora, e Deus ainda mostrando: ó, você está desobedecendo, mas eu não vou deixar faltar. Aí a Bíblia diz que aquele povo andando no deserto, os sapatos cresciam conforme os pés da criança, a roupa crescia como eles cresciam, não faltava água, não faltava pão. Deus guardava do sol quente, e à noite Ele aquecia. Deus é tão misericordioso que nem na murmuração Ele não desampara. Ele está mostrando, mas a gente não quer ver que Ele está cuidando da casa, que Ele está cuidando, e só falta pouco. Às vezes só falta um detalhe para viver o melhor do Senhor. Só faltam detalhes para que o Senhor complete em mim a grande obra. Aleluia. E às vezes esse detalhe, sabe qual é? Dizer: Senhor, eu aceito, pode me provar como aquele louvor, não vou reclamar. Senhor, eu sei o caminho da casa do Senhor, eu sei da onde eu preciso descer, eu sei o pecado que eu preciso tirar da minha vida, eu sei do que eu preciso largar, do erro, da falha. Eu sei para aonde está o teu socorro. Eu sei o que é a decisão que eu devo tomar na tua presença. Sabe o que é isso? É confessar, não é descobrir. Isso é isso, o Senhor já mostrou. A gente sabe lá dentro do que Deus está falando. A gente sabe lá dentro do que Deus está falando, está incomodando. E muitas das vezes Deus está dizendo: não vou te deixar o crescimento, porque vaso com rachadura lá na frente, a queda é maior. A queda é maior. Ainda mais se o vaso se quebrar, sem um oleiro estar por perto. Eu vejo um vaso quebrar na mão do oleiro, ele é refeito, voltado a ser feito. Mas quando o vaso quebra longe do oleiro, se o oleiro não está lá, não tem especialista que possa refazer. Sabe o que é isso? Não tem ninguém que pode te dar socorro a não ser o Senhor. Não tem ninguém que pode mudar a história de um ser humano se não for Deus. Não tem ninguém por nós, igreja, se não for Deus. Ninguém. Somos seres humanos falhos, limitados, e nós não precisamos, nós dependemos, é muito mais adiante, nós dependemos do Senhor. Sabe de uma coisa? Se é para Ele quebrar, que Ele quebre enquanto a gente está na mão dEle, porque se o vaso quebrar lá na frente e o oleiro não tiver no controle, é um vaso deixado, largado à beira do caminho, um vaso esquecido, que já não tem mais valor. Aleluia. O melhor é enquanto estamos à casa do oleiro. Sabe o que é esse vaso que quando quebra o oleiro já não está mais lá? É depois que a oportunidade passou, é depois que Jesus voltou, depois que a gente partiu, é depois do arrebatamento. O vaso que se quebra, mas o oleiro já não está mais perto. Aquele misericordioso que diz: olha, eu não te desamparo, eu estou lutando por ti, eu estou insistindo, eu estou te chamando. Onde você vai? Aleluia. Olha Deus falando com alguém. Onde você vai, eu estou lá. Eu uso alguém para falar contigo. Aleluia. Aonde você chega, tem um sinal meu. Aleluia. E às vezes a gente está rejeitando, mas o oleiro ainda está na casa. O oleiro te trouxe para casa. Hoje a gente tem a oportunidade de descer. Sabe por que eu digo a gente? Eu, pastor, todos nós, obreiros, todos que estão nessa casa, todos nós temos a oportunidade de descer nessa noite, como seres humanos falhos, errantes. Porque se daqui a pouco eu não aceito o que Deus mais quer para mim, e acabo querendo deixar a casa, deixar o oleiro, se Jesus volta, acabou a minha oportunidade. Não vai adiantar o tempo que eu fiquei no oleiro lá atrás, na casa. Não vai adiantar. A Bíblia diz: olha, ande 24 horas em espírito com Deus. Sabe o que é isso? Não é você viver de noite com a Bíblia debaixo do braço, no teu trabalho, ou seja, todo tempo. Não, nem isso que ele está dizendo. É levar uma vida com o Senhor.
em todo o tempo, em todos os dias, dizer: Senhor, eu sou falho, pecou, chora para o Senhor, pede perdão. E quem é que não peca? Quem é que não é falho? Quem é que não é errante? Quem é que não fala o que não deveria falar? Quem é que tomou atitude errada depois viu que errou? Senhor, obrigado, porque eu nunca aprendi sem errar. Que dia que você aprendeu sem errar? Nós nunca aprendemos sem errar. Fala: eu aprendi. Aprendeu o quê? Dentro do erro. Você percebeu que o ser humano só aprende errando. Não existe o acerto sem o erro, como não existe a vitória sem a luta. Eu quero ver milagres, Senhor. Nós pedimos, mas no meio dessa situação tem que ter a situação do milagre. A gente fala: Senhor, eu quero ver o Senhor ressuscitar, esquecendo que tem que ter um defunto na história. Se eu quero ver ressurreição, eu estou dizendo para o Senhor: eu estou disposto a ver morte. Sabe, muitas das vezes a gente pede o Senhor sem saber o que quer viver. Senhor, eu quero viver milagre. Para ter milagre, a situação tem que sair fora do controle do homem. O homem já não pode mais fazer nada. Aí sim é milagre. Pastor, eu digo para o Senhor nessa noite: eu quero viver milagre. Então tudo que Ele permitir, esteja em paz. Guarde o teu coração no Senhor. Espera. Pastor, eu entreguei a minha vida na mão do Senhor, eu quero que Ele me molda. O moldar dói, mas espera. O apreparamento dói. A construção, a criação do vaso dói. Está rodando, está na roda, está girando. Sabe o que é girando? Dia passando, mas o oleiro está moldando do jeito que quer, da forma perfeita. Passou uma pedrinha na mão do oleiro, ele para a roda. Quando a gente pensa que tudo acabou, não, Ele vai lá e tira a pedra. Fica aquele buraco, mas Ele vem, preenche e começa de novo. Sabe o que é isso? Você é dependente. Deus está cuidando do dia a dia. Deus está cuidando da casa. Deus está cuidando da tua vida. Ele sabe o que precisa tirar. Às vezes fica um buraco, mas Ele preenche. Está crescendo um processo, está crescendo uma preparação. Mas sabe para quê? Para ir morar no céu. Levante a tua mão direita para o céu. Deus está levantando a igreja como um vaso preparado, como um vaso de honra, para ir morar no céu. A tua maior vitória não é aqui, o teu maior milagre não é aqui. Deus está te preparando para ir morar no céu. Só quem crê, feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Aleluia. Glorifica o Senhor. Aleluia. Há um processo, amados. Deixa Deus cuidar, deixa Deus cuidar. Eu tenho uma palavra para ti nessa noite: só não desista, só não pare. Desça a casa do oleiro. Desça para a presença de Deus nos piores dias da tua vida. Desça para a presença de Deus. Corre para o teu quarto, fecha a porta, ore ao Senhor. Se não conseguir falar, pode só chorar, não tem problema. O oleiro está te esperando. Você sabe onde é a casa do oleiro. Você sabe onde encontra ele. Ele está lá, da mesma forma, esperando, dizendo: ó, eu não sou aquele que julga, eu estou aqui para perdoar e te dar uma nova chance. Ele é aquele que a Bíblia diz: pela manhã a misericórdia dele se renova. Ele é aquele que diz assim: ó, eu sou rico em perdoar. Ele é aquele que está dizendo para nós: ó, a oportunidade está aqui, mas daqui a pouco meu filho vai descer. Ele vai buscar a igreja. Haverá uma separação, a Bíblia diz, pela maior aprovação que o mundo já se viu. A gente está vendo sinais doídos. A gente viu uma pandemia por aí. A gente sabe que não para, porque é bíblico, não para. A tendência é piorar. Por quê, pastor? Porque a gente quer levar uma vida de mar de rosa, aonde a gente só está de passagem. Essa é a nossa falha. A gente até fala para o Senhor: Pai, repreende tudo isso, põe bonança, mas a gente não é daqui. O Senhor diz: olha, vós somos como peregrinos nessa terra, passagem, visitante. Você foi criado, lembra lá atrás onde o ser humano foi criado? No paraíso. Vai olhar um para o outro, vai criar Eva, agora vai olhar um para o outro, não vai ver pecado, não vai ver malícia, ou seja, não vai passar fome, não vai ter necessidade. Foi lá que a gente foi criado, ser humano. Perdeu, para a gente entender como somos falhos.
para a gente entender que a gente é um filho teimoso. Mas o pai, ele ama também o filho teimoso. Ele ama, ele dá oportunidade, ele quer o melhor. O não dele é o melhor. Se você serve um Deus que te diz sim para tudo, não é o Deus da Bíblia. Não é. Da mesma forma que o pai que diz sim para o filho em tudo, ele estraga o filho. Ele estraga. E depois ele vai reclamar lá na frente, porque deu tudo que quis, diz sim em todos os momentos. O filho não cresceu sabendo o que é não. Não cresceu sabendo o que é uma decepção, uma frustração. Não cresceu sabendo que o pai, quando bradou, foi pelo bem. Uma boa criação de um filho entende o que é levar uma vida com Deus. Tem hora que Deus vai bradar com a gente, porque na frente tem um buraco que a gente não está vendo. Ele está dizendo, não vai, não vai, eu prezo pela tua vida. Tem hora que Deus vai quebrar a gente, voltar a gente para a roda, porque Ele vai falar, você vai pedir para mim te encher, e se eu encher, você vai perder, na rachadura vai vazar, o azeite vai sair, vai acabar daqui a pouco, vai entrar numa mão e sair na planta dos dedos. E a Bíblia diz que Deus, tudo antes de Ele entregar, primeiro Ele a prepara, porque Ele gosta de entregar para que seja sólido, para que cresça. O que Deus está te entregando nessa noite, o diabo não pode tomar ali fora. Às vezes você nem agrada tudo que você está ouvindo, mas tudo que você está ouvindo é de Deus, para te selar como um vaso de honra. Porque quando o diabo bater lá fora, bater na tua casa, bater na porta, tentar entrar com as piores situações, você vai dizer, olha, eu vou descansar, porque o oleiro está no controle. Eu vou esperar, porque o oleiro está vendo de perto, e eu não quero saber o que estão falando de longe. Eu vou esperar no oleiro. Eu vou esperar no Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Eu vou esperar, porque Ele sabe o que faz. Jeremias olha agora e diz, Senhor, agora eu estou entendendo tudo. Jeremias olha e diz, estou entendendo, Senhor, eu só preciso seguir, o Senhor é quem cuida. Jeremias está entendendo, eu só preciso continuar levando o Evangelho, quem faz é o Senhor. Se o Senhor está moldando, é o Senhor. Jeremias está entendendo agora, ei, não é só o povo, eu também sou o barro nas mãos do Senhor. O Senhor está levando a caminhada em que todos estamos aprendendo. Sabe o que é isso? Deus levanta a igreja, coloca um homem no altar, mas nessa caminhada está todos aprendendo, começando para quem está no altar. Deus falando contigo, mas da mesma forma está falando comigo agora, dizendo que eu e você somos barro na mão dele, e que Ele está preparando para a volta dele, porque Ele quer te salvar. Há um zelo pela tua alma, há um zelo pela tua vida, há um zelo pela tua casa, há um zelo por ti. Você pode chorar, isso até a gente chora, passa a tribulação, passa a luta. Tem hora que a carne te põe uma vontade de viver lá fora que você vivia antes. Aí você começa uma luta tremenda, a carne quer lutar, mas aí você lembra que o Senhor diz que aquele que você alimenta, a carne ou o espírito, um vai estar por cima do outro. E você entende que se você orar, daqui a pouco o teu espírito está por cima. E você começa a entender que as vontades da carne vai ficando de lado. Vai ficando de lado, e você está vencendo. A roda está girando, o oleiro está cuidando, o oleiro está preparando. Ah, pastor, mas tem dias que queima. O vaso antes de ir para a prateleira passa pelo forno e queima mesmo, fogo forte. E o oleiro, quando ele vai olhar se está pronto, ele abre o forno com um pedaço de algo de ferro, não sei, ele cutuca aquele vaso para ver se está sólido. E se ainda quebrar, será feito de novo. Às vezes você chegou aqui nessa noite e está dizendo, pastor, eu estou passando pelo fogo. Então você está perto da tua vitória. Você está perto de sair do forno e colocado em ponto de honra que Deus vai te entregar, em ponto de milagre. Espera um pouco, sabe por quê? Em todo esse processo a Bíblia diz que o diabo ele não fica longe, ele fica ao redor. Essa situação que dá vontade de parar, é só o inimigo falando, ó, deixa o forno, deixa a roda, larga da mão do oleiro, foge, isso é só o diabo que fala. Você está no processo que Deus está te amadurecendo, te ensinando. Você não gosta de tudo que você ouve, você não gosta de alguns cultos, você não gosta de algumas pregações, mas está te moldando, te preparando. E o inimigo está lá cutucando, dizendo, larga este processo, desiste. Mas Deus está dizendo para você, vai valer a pena.
Deus está dizendo para ti: vai valer a pena você lutar, vai valer a pena lágrima, um choro, vai valer a pena. Eu ouvi algo esses dias que é tremendo, sabe o que é? Às vezes a igreja, os cristãos, ou seja, está chorando, e o mundo enquanto vive o que quer, que é um caminho largo, e pode tudo, está sorrindo. Mas quando as trombetas tocar, aqueles que estão na caminhada larga vão chorar, e vai ver a igreja sorrir. Tudo tem o seu tempo. Espere, seja confiante. Pastor, o senhor prega nisso com um discurso de ódio, de algo de vingança? Não, é o que é bíblico. O Senhor, até o próprio Deus, diz assim que deseja que todos os homens fossem salvos. Só que Ele falou assim: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, e não vou interferir, vou dar o livre acesso. Porque se eu obrigo a minha esposa a ficar comigo, eu sei que ela só está ficando por obrigação, não é o sentimento verdadeiro. Se Deus obrigasse alguém a servir Ele, já pensou? Não teria igreja que caberia. Teria que ser feito galpões, reunir em lugares públicos, porque todos estariam lá obrigados, a cidade inteira, o mundo inteiro no mesmo dia. Mas o Senhor não obriga, Ele só lança a semente, e a gente discerne se ela é boa, se ela faz bem para mim. Deus está dizendo nessa noite: faz bem para ti estar na casa do oleiro? Você sabe, faz bem, tem feito bem Deus na tua vida? Você tem medo de perder, você tem medo de perder a presença do Senhor? Você já se pegou às vezes pensando: e se Deus me deixasse? A gente até se assusta, mas Deus está dizendo: olha, eu tenho o melhor para ti, estou te preparando. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O oleiro, ele faz bem para o vaso. Ele é quem cria, Ele é quem cuida. Daqui a pouco, quando estiver preparado no forno, vai para a prateleira. Então será o ponto certo de derramar o azeite. Deus está te dando um crescimento espiritual, igreja. Deus está te preparando para viver coisas novas. Eu creio e vejo nessa noite pelos olhos da fé vasos que já estão no forno, vaso sendo quebrado, vaso já bem preparado, vaso em ponto certo. E daqui a pouco o azeite vai descer, vai encher, e vai entender o quanto valeu a pena esperar, confiar, estar na mão do oleiro. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Vale a pena esperar. O inimigo, o diabo, ele oferece aquilo que parece rápido, que te levanta hoje, que te leva na pior destruição. Mas Deus está dizendo: tem um processo, em que esse processo eu vou mostrar que vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus, o oleiro, está cuidando dos seus. Chama o oleiro nessa noite para cuidar de ti. Chama o oleiro nessa noite para cuidar do teu coração. Chame a Ele. Oh, aleluia. Comece a entender agora que tudo está na direção dEle, que tudo está no controle. Diga para Ele: só pode me provar. Se for preciso voltar para a roda, que bom, porque o Senhor ainda está por perto. O bom é estar por perto. O oleiro, se o oleiro está por perto, Ele quebra, faz de novo. Ele dá uma oportunidade, Ele a prepara, Ele tira o que tem que tirar, Ele coloca o que é para colocar. Mas a vontade do oleiro é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Está doendo aqui, mas não vou recuar. Diga para Deus antes de ir para casa: o tratamento começa a obra, mas tem um pedido, Senhor: não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Vamos nos posicionar como vaso nas mãos do Senhor. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Deixa no meio da tua igreja hoje. Custe o que custar. Desça, começa a moldar, Senhor. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu erro. Quebra-me, Deus. Quebra-me. Deixa Ele te moldar, tu pode chorar. Sou o vaso, tem vergonha, deixa eu te tocar. Soleiro, eu não ando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Liberdade. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor.
Aleluia. Eu sou. Deixa Ele te preparar. Deixa Ele te moldar para derramar o azeite. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Deixa Ele vai quebrar o teu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso. Deus está passando para tratar essa noite. Estou em tuas mãos, Senhor. Sim, recebe em nome de Jesus. Vaso, és oleiro. Recebe Ele te tocando e agora te abraçando. Por inteiro. Aleluia. Eternamente dependente de ti, Senhor. Aleluia. Eu sou. Aleluia. Deixa Ele passar. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me faça se preciso for. Aceite a vontade dele. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente. Você está tendo um encontro com Deus agora. Você está tendo um encontro com Deus nessa noite. Nesse encontro Ele fala, Ele molda. Nesse encontro Ele está te contando porque está passando essa situação. Ele está te mostrando nessa noite o porquê. Aleluia. Ele está te preparando, Ele está te moldando. A tua maior vitória. Você vai viver milagres, você vai viver transformação. Você está vivendo, mas a tua maior milagre, a tua maior transformação é ir morar com Deus. Deus está te preparando para a caminhada final. Deus está te moldando. Dá lugar para o oleiro nessa casa. Nós estamos na casa dele, aonde ele fala, aonde ele toca, aonde ele molda, aonde ele faz como querer e a vontade dele. Aonde ele vai no mais profundo, aonde ele toca onde o homem não pode tocar, aonde ele penetra, aonde nada pode chegar. Mas Deus está chegando agora. O Espírito Santo está chegando agora, está alcançando agora o sentimento que ninguém sabe. Ele está tratando a dor que ninguém sabe. Ele está tirando, te dando uma nova esperança, dizendo: eu estou cuidando, eu sei. Dá lugar, dá lugar. Dá lugar para o Senhor nessa noite. Dá lugar para Ele te encher. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer. Recebe a presença dele. Retira tudo. Tem um encontro com Deus agora. Tem um encontro, recebe o tratamento do Senhor. Seja tocado, seja tocada, seja fortalecido. Recebe o abraço do Espírito Santo. Recebe o toque do mais profundo. Deus está tratando. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Aleluia. Eu sou. Deixa Ele
a direção de Deus. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Com os teus olhos fechados, antes de ir para casa, você pode adorar Ele, agradecer. Ele é lindo. Ele é Deus, aquele que não te desampara, aquele que está vendo tudo que você tem passado. Fique em paz, esse tempo vai passar. É um processo. Espere, espere. Igreja do Senhor, confie. Espere no Senhor. Espere em Deus. Aleluias, aleluias. Deus está passando aí. Deus está moldando. Deus está tirando o que precisa tirar. Aleluias, aleluias. Deus vai acrescentar o que é preciso. Ele sabe. Esse tempo não é um tempo de desonra. Esse tempo não é um tempo de vergonha. O Senhor manda dizer, é um tempo que é um processo. É um processo, espere. Você não está entendendo, mas Ele está quebrantando. Ele está indo mais profundo. É um tempo, é um processo que o Senhor sabe. Ele conhece. Aleluias, aleluias. Senhor, é santo Deus. Às vezes o inimigo tem colocado na tua mente que é um tempo de vergonha. Mas assim diz o Senhor, é um tempo que é um processo na tua casa, filho. Esse tempo é de processo, não é de vergonha. Esse tempo de longura, diz o Senhor. Oh, aleluia. Sim, diz o Senhor para ti. Eu te trouxe nessa noite para te dizer isso. É um tempo de processo. Você não está entendendo, mas eu estou lá. Eu estou lá trabalhando. Estou tocando. Era preciso. Eu estou te respondendo o que tu está me perguntando já faz um tempo, diz o Senhor. Era preciso, e é um tempo não de vergonha. Levanta a tua cabeça. Não é um tempo de desonra. Não pensa que o inimigo está aprontando. Assim diz o Senhor, Ele está guardando lá. Ele está protegendo lá. Sim, Deus está visitando aquela cidade. Deus está dizendo, descansa, porque é um processo. Eu estou cuidando. E tu verás que o tempo de honra está para chegar. E o meu nome será glorificado na tua casa. Todos verão, contemplarão que eu ouvi o teu clamor, que eu ouço a tua oração, que eu sou Deus, que eu vejo você clamar, eu te vejo chorar, mas eis que eu sou teu Deus para te responder. O tempo não é de vergonha, é um processo que a glória será maior. Aleluias. Levanta a tua mão direita para o céu, igreja. Levanta para o céu, aleluias. O oleiro está bem perto, está bem próximo. O oleiro está bem próximo, Ele está vendo. Ele está vendo, Ele está te entregando, Ele está moldando, Ele sabe. Continua descendo, diz o Senhor. Continua descendo, aleluia. Continua descendo, igreja. Continua descendo, pastor. Continua descendo, obreiros. Continua descendo. Deus está
O oleiro está vendo, o oleiro sabe. Quando parece que está recuando, Deus está dizendo: eu estou levantando pessoas como flecha nas minhas mãos. Quanto mais parecer que está voltando, mais longe vai chegar, mais longe vai chegar, vai chegar. Levanta a tua mão, levanta a tua mão para o céu. Mais longe vai chegar, mais longe vai chegar. Olha Deus concluindo, olha Deus entregando, olha Deus preparando, olha Deus entregando projeto, sonho. Olha Deus falando: mais longe, mais longe, mais longe vai chegar. Aleluia. Que já terminou. Só quem crê diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. E glorifica bem forte o nome do Senhor. Bem forte para a glória dele. Aleluia. Abra os seus olhos, respira fundo em nome de Jesus. Quando o oleiro desce na casa, amados, é impossível não haver um tratamento em nós. É impossível não haver um toque do Espírito Santo. Aleluia. O que Deus está te entregando é para mudar a sua vida, é para te fortalecer. Espere, o azeite vai descer. O vaso ele é preparado primeiro para ser colocado o azeite, e depois na posição de destaque. Quando chegar o tempo, ninguém vai parar a glória de Deus na sua vida, o milagre, aquilo que Deus tem. Amém? Você crê em nome de Jesus? Vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Pega tudo nas vossas mãos, amados. Terça-feira o culto na direção dos varões, né? Terça-feira o culto na direção dos varões. Vem adorar, exaltar o Senhor. Estaremos aqui adorando, exaltando o santo nome do Senhor. Quinta-feira, amados, quinta-feira é o que? Encerramento, né? Encerramento da campanha. Quinta-feira agora inteira o 7º dia da campanha que a gente está vivendo, lutando. Entramos em campo de batalha desde o primeiro dia, e é bem certo que Deus tem maravilhas aqui nessa quinta. Amém? Não falte. Encerramento de campanha, primeiramente terça-feira, culto na direção dos varões. Quinta, encerramento da campanha. E domingo de Santa Ceia. Amém? Domingo da gente renovar nossa aliança com Deus. Domingo da gente se renovar na presença do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que será maravilhas. Amém? Levanta tudo para o céu em nome de Jesus. Apresenta. Amém. Domingo teremos orações especiais para os casais. Amém? É dia dos namorados? Domingo? É no domingo, né? Então teremos orações especiais para os casais. Amém? Pastor, mas eu não tenho casal. Nós vamos orar para Deus a preparar então, em nome de Jesus. Amém? Brincadeira, amados. Nós vamos orar pelos casais domingo. Será a bênção também em nome de Jesus. Domingo de Santa Ceia do Senhor. Levanta tudo para o céu. Pastor, eu trouxe aqui o meu dízimo, a oferta. Levanta para o céu também. Fecha os seus olhos. Pastor, não tenho nada nessa noite. Não tem problema. Levanta as suas mãos. Pai, eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor falou e entregou aqui nessa noite. E a presença, o teu toque, o derramamento da tua unção nessa noite. Eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Leve eles para casa em paz, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Prepare eles para estar aqui nessa terça-feira, Senhor das maravilhas do Senhor, culto na direção dos varões. E na quinta-feira também, Senhor, no encerramento da campanha. Já toma a direção, pois na 7ª volta o Senhor fez milagre. No 7º mergulho, em tudo aquilo que o Senhor passou de tempo, de dias, o Senhor honrou. Então sei que tem milagres aqui nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Prepare eles também para o próximo domingo, domingo de Santa Ceia, Senhor, onde nós renovaremos a nossa aliança com o Senhor Jesus. Leve eles em paz, guardados, protegidos. Recebe os donativos, recebe esse dízimo na tua mão, Senhor, essa oferta, essa ajuda, essa fidelidade, e prospera eles e abre as portas, abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida em nome de Jesus. Com as suas mãos abertas, que a comunhão e a consolação do Espírito